Fala galera, bem-vindos ao Panelando, Diego Barreto aqui com vocês e a receita de hoje vai ser um bolo de chocolate. Faz tempo que eu não trago bolo aqui pro canal e esse bolo fica bem legal, ele é bem úmido, fácil de fazer, não tem aquele negócio de bater ovo com açúcar, nem de fazer clara em neve, é bem rapidinho de fazer, vocês vão ver aqui. E aí quando a gente fala em bolo, a gente tem que fazer 3 coisas de começo. Separamos os ingredientes aqui, meu forno já está esquentando ali a 180 graus. E eu já untei as formas, vou até mostrar vocês aqui. No caso eu vou usar 2 formas de 9 polegadas, desse tamanho aqui, para eu fazer 2 camadas, porque no final a gente vai fazer um recheiozinho e uma cobertura. Então eu untei ela com manteiga e cacau em pó, para poder não ficar, se eu tivesse untado com farinha eu ia ficar com a lateral toda esbranquiçada do bolo e não é isso que a gente quer. E além disso eu deixo na geladeira, porque facilita na hora que eu tiro do forno para desenformar. Eu acho que a manteiga dá uma endurecida e quando eu boto no forno ela demora mais para derreter. Isso garante que meu bolo tenha tempo de solidificar um pouco as paredes antes de eu desenformar. Então por isso que ele está aqui na geladeira. Mas então eu já estou com tudo preparado. Agora sim eu vou bater. Então tudo separado, forno e forma untada. Então a gente vai começar. Como eu disse, a receita é bem fácil. Eu começo pelos líquidos, depois os sólidos. Vou peneirar aqui por causa do cacau e da farinha para evitar que tenha alguma coisa, mas é só isso. A gente junta tudo numa panela e bate com a batedeira e pronto. Então vamos começar. Lembrar vocês que todas as medidas estão na descrição aqui do YouTube, então lembra de dar uma olhada lá se você quiser ver tudo certinho. Então eu vou começar pelo café. Aqui eu tenho leite. Vocês vão ver lá na descrição, porque esse leite eu coloquei vinagre dentro, porque eu preciso dessa acidez para guardar a umidade dentro do bolo. Então essa receita especificamente eu misturo no copo de leite 2 colherzinhas de vinagre e eu acabei misturando ali logo também a baunilha para não botar a baunilha separada, já que era pouca quantidade. Então aqui continuando eu tenho o óleo. E os ovos. Então pronto, tudo bem tranquilo, todos os líquidos e agora eu vou começar com os sólidos. Eu boto aqui o açúcar. Agora eu vou peneirar a farinha e o cacau em pó. Quando eu falo cacau é porque é aquele sem açúcar, não é o achocolatado que a gente faz a bebida. É realmente o chocolate em pó, mas sem açúcar. Então, aqui, por exemplo, eles chamam de cacau em pó. Pronto, é exatamente por isso aqui que a gente peneira, para poder evitar que isso daqui vá para a nossa massa. Pronto, e aqui o fermento, já está misturado aqui o fermento, o bicarbonato de sódio e o sal. Pronto, então como eu falei, bem simples. Agora a gente vai pegar uma batedeira, vai bater tudo aqui. Super tranquilo. Espera aí. Pronto, agora eu vou dar só uma raspada aqui na lateral para poder pegar esse pó. Essa batedeira aqui ela é um pouco forte demais para o meu gosto, mas é o que temos para hoje aqui. Se você for bater na sua casa e você tiver como colocar a batedeira um pouco mais fraca, seria melhor. Mas assim, vocês vão ver que a massa fica bem líquida. Bem líquida mesmo. Pronto, então esse aqui é o ponto. Vocês vão reparar que ela está bem líquida, espero que no detalhe tenha dado para ver. Mas a ideia é essa mesmo. É uma massa que fica bem líquida. E aí agora é forno direto. Então eu já vou trazer para cá as assadeiras. Então, eu falei com vocês, a gente tem 2.
As duas estavam na geladeira, untadas com manteiga e cacau. Então agora é só o trabalho de dividir certinho. Pronto, dividiu certinho, agora é forno direto. Pronto, e aqui agora uns 35, entre 30 e 35 minutos vai estar bom. Vocês vão ou sentir o cheiro, a casa vai começar a cheirar bolo, ou então pega um palito com 30 minutos, a gente enfia, se ele sair seco é porque já tá bom. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, como essa massa é muito mole, é muito fácil a gente assar ela demais. Então a ideia é que a gente asse ela o mínimo possível, no caso o ideal, para poder manter a umidade lá dentro. E aí eu vou mostrar a vocês como é que vai fazer para desenformar, vocês vão ver como é que vai estar fácil por causa da manteiga que tá dura. E aí daqui a uns 30 minutos a gente volta para eu mostrar a vocês como é que tá. Se bem que eu acho que entre esse tempo eu vou fazer a ganache, então talvez a gente volte com a ganache. Até lá. Pronto, então, 30 minutos no forno, 180 graus, vou mostrar a vocês como é que ficou. Se vocês compararem com a imagem anterior, vocês vão ver, ele cresceu muito, ele fica com um aspecto bem lustroso, bem úmido mesmo, e é esse o resultado que a gente procura. Então aqui agora eu tenho 2 bolos com tamanhos parecidos, e aí a gente vai esperar esfriar. Enquanto ele esfria, eu vou fazer a ganache. Não necessariamente é obrigado a fazer esse bolo com a ganache, você pode comer ele assim, você pode fazer um brigadeiro, você pode fazer qualquer recheio que você quiser. É só que pela apresentação eu acho legal fazer isso, então eu vou fazer uma ganache, 600 gramas mais ou menos de chocolate que a gente vai usar, porque eu vou rechear o meio do bolo em cima. Então vai ser tipo uma cascata de chocolate que vai cair, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então a ideia aqui é esperar ele esfriar um pouquinho. Aí vai depender muito de vocês. Se vocês quiserem que o bolo fique perfeito, vocês podem cortar esse topinho que tá aqui, essa montanha. Se não, não tem problema, ele pode ficar assim mesmo e essa forma ajuda a cascata a cair. Então fica a critério de vocês. Eu vou só esperar ele esfriar um pouquinho aqui e preparar o material para ganache para a gente começar a fazer. Então agora que a gente tá com o bolo ali, que a gente já desenformou, ele tá esfriando, eu coloquei ele para esfriar de cabeça para baixo, já para abaixar um pouquinho. Então, no meu caso aqui, eu não vou cortar o topinho, mas a depender de como vocês queiram a decoração aí, vocês podem fazer. Então, ele está esfriando aqui. O ideal é que eu deixe ele esfriar bem, para poder ele não esquentar a ganache ou o recheio quando eu fizer e acabar expulsando ele. Mas aqui a gente tá gravando, tá meio corrido, então eu deixei ele esfriar ali uns 20 minutos, mas a gente vai ainda assim continuar o vídeo. Então aqui eu já tenho o chocolate, no caso aqui eu comprei as pepitas de chocolate. Vou deixar lá na descrição, tem os ingredientes para o bolo e os ingredientes para a ganache. Então aqui agora eu tenho o chocolate aqui e um creme de leite que eu já botei no fogo aqui para ele quase ferver, porque a ideia é que ele derreta meu chocolate aqui. Então eu vou jogar aqui direto, simplesmente colocar aqui e aí eu vou mexer até dar o ponto da ganache. Então pronto, agora que eu coloquei aqui, vou esperar uns 30 segundos, 40 segundos para poder o chocolate começar a derreter e aí a gente vai mexendo delicadamente que isso vai derreter tudo. Então a ganache é assim, quanto mais quente ela tá, menos firme ela é e quanto menos chocolate ela tem, menos firme ela é também. Então essa daqui não é uma ganache muito dura, só que eu vou esperar um pouquinho antes de colocar ali. Se eu colocar ela quente desse jeito, ela vai cobrir o bolo uma camada fina e vai cair para baixo. E o que eu quero não é isso, o que eu quero é que ela fique uma camada grossa, formando meio que ondas tentando cair. Então eu quero mais que ela faça tipo uma dobra de chocolate do que realmente cobrir o bolo perfeitamente, como a gente poderia fazer num acabamento mais um acabamento melhor, mais refinado. Aqui eu quero só, na verdade, ter o meu recheio de chocolate e ele vai sair um pouquinho do bolo. Então pelo menos essa é a intenção. Então aqui eu já esperei um pouquinho, o chocolate já começou a derreter e aí a gente vai aos poucos aqui. Vocês percebam que ele já tá bem mole. E aí pronto, só de eu fazer isso daqui, ele vai incorporar.
Nesse caso aqui, eu não vou colocar manteiga. Tem várias receitas de ganache que vocês podem achar por aí com um pouquinho de manteiga gelada no final. Isso serve para dar brilho. Como o chocolate meio amargo, ele tem menos gordura, a ganache fica um pouco menos brilhosa. Nesse meu caso aqui, eu não senti necessidade de fazer, mas se vocês quiserem fazer para ter uma ganache mais lustrosa, vocês podem fazer. A manteiga sem sal e a gente coloca no final um pedacinho. Pronto, então aqui eu cheguei no ponto que eu queria, só que lembrando que ainda tá uma ganache quente, então assim, tá bem bonita, tá tudo bem incorporado, tá bem homogêneo, mas para o efeito que eu quero, eu vou esperar ela esfriar mais. Então eu poderia cobrir com plástico filme e botar na geladeira, ou eu posso ficar aqui fazendo assim para poder ela ir esfriando aos poucos e até chegar no momento em que isso aqui esteja mais grosso. Eu quero que a queda seja muito mais devagar, eu quero que caia os blocos, porque se eu colocar isso aqui no bolo, ele vai simplesmente cair pela lateral e eu vou ficar com a camada fina cobrindo o bolo. E para esse caso aqui agora, não é o que eu quero. Então eu vou continuar trabalhando com ela aqui e aí eu vou aproveitando e deixando o bolo esfriar para poder no final a gente fazer a montagem. Então, assim que eu tiver com a consistência ideal aqui, eu volto de novo para a gente poder montar tudo final. Pronto, então aqui depois de um pouco de dedicação, eu cheguei no ponto que eu queria, que é esse ponto aqui assim, ó. Então, vocês veem que ela já tá meio opaca, ela já esfriou um pouco, e aí ela tá mais dura, mas ainda se a gente forçar um pouquinho, ela cai. Então é mais ou menos isso aqui que eu quero mesmo, porque eu não quero que ela cubra a lateral do bolo inteira. Então aqui, agora com essa ganache aqui no ponto, eu vou começar a montar o bolo como é que eu idealizei. Vamos deixar ela aqui separada. Pegar um pratinho aqui. Se você é um profissional, você tem aquele pratinho que roda. Aqui a gente ainda não está nesse status. Então pronto, eu vou pegar uma camada aqui do bolo. Com cuidado. Eu vou colocar aqui. E agora qual é o esquema? Eu vou colocar um pouco menos da metade aqui nessa primeira camada e o resto em cima. Tá ruim de pegar. Daquele ponto que eu mostrei a vocês, ela ficou um pouco mais dura, porque aqui tá bem frio hoje. Então, eu passei aqui, cheguei bem perto da borda, porque a ideia é que eu veja esse recheio do lado de fora do bolo. Ele vai ser meio que um bolo naked, então a gente não vai cobrir a lateral. Então eu cheguei aqui bem perto, se tivesse um pouquinho mais mole, talvez ficasse melhor, porque ele ia cair. Para a segunda parte de cima, eu acabei esquentando um pouquinho aqui com água, para a gente ter o efeito que eu queria, mas para a primeira parte não vai ser tão decisivo assim não. E agora eu vou chegar com a segunda parte do bolo e vou colocar aqui em cima o melhor que eu puder. E aí agora esse melhor que eu puder é que é o cara. Pronto, e agora aqui é que é o efeito que eu queria dar. Então com o resto da ganache, mais ou menos metade, um pouquinho mais que a metade, vou jogar aqui em cima. Vou fazer a mesma coisa, eu vou aproximar bem das bordas, porque a minha ideia é que o chocolate pareça que está caindo para fora do bolo. Pronto, então esse aqui foi o resultado. A parte de cima, a ideia era essa mesmo, que ele caísse bem grosseiramente, eu não queria uma cobertura uniforme. Vocês veem que a cobertura em cima também tá bem espessa.
Então essa foi a idealização do bolo, a ideia inicial era essa aqui mesmo. E assim, eu vou cortar aqui para vocês verem como é que ele tá bem macio, bem úmido por dentro. Sem falar que é um bolo de chocolate, uma cobertura de chocolate, então eu particularmente adoro. Espero que vocês gostem também. E aí eu já volto pra gente cortar e ver como é que ficou no detalhe. Pronto, então aqui eu vou mostrar a vocês como é que tá essa fatia que eu cortei. Então, espero que vocês tenham conseguido ver aí no detalhe, mas aqui ele tá bem macio, bem úmido, sem falar na nossa cobertura e no nosso recheio, né? Eu vou cortar aqui para vocês verem como é que ficou. Pronto, o resultado aqui foi esse. Eu acabei não comendo o pedaço da fatia aqui para não sujar o dente e não parar a gravação, né? Mas assim, espero que vocês tenham gostado. Foi uma receita que a gente testou aqui, a gente fez algumas vezes. A saída foi bem legal. Então não tem erro. Bolo de chocolate, cobertura de chocolate. Fica essa maravilha aqui. Espero que vocês gostem. Deixem aí no comentário se vocês fizeram, o que é que vocês usaram como recheio, se vocês acabaram usando brigadeiro ao invés da ganache ou outra coisa, outra ideia. E aí, como sempre, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, deixa aí a sua opinião do que é que você achou da receita e o que é que eu poderia fazer como receita para os próximos vídeos. E a gente se vê num outro vídeo.